A atividadezinha hoje, não é? Vai ser no livro de história. Vocês vão responder a página 168 e 169. Vamos iniciar aqui uma leitura da página 167, tá? Então, bora lá. A gente vai falar hoje sobre a descoberta do ouro no Brasil, tá? Então, vamos. Acompanhe e grifem as partes importantes. O cultivo da cana-de-açúcar promoveu o surgimento de vilas que se tornaram cidades mais tarde, não é? Então, se tornou vila e depois cidades. Porém, outra atividade econômica, não é, que dá dinheiro depois de 150 anos, possibilitou o aparecimento de novas vilas e, por consequência, o aumento da população, não é? Então, quanto mais vilas, mais a população vai crescendo em áreas afastadas do litoral. Foi a exploração das riquezas minerais, não é? Então, houve uma verdadeira corrida, não é, para aquelas regiões, principalmente, não é? Então, principalmente 3 regiões, não é, que mais teve como é que eu posso dizer? A exploração, não é, dessas minas, que foram o quê? Gravem aí, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, tá certo? Essas foram as 3 principais regiões. Quando começaram a circular as primeiras notícias da descoberta de minas de ouro, né? Muitos brasileiros deixaram suas casas e foram para as minas. E o principal responsável, tá, gente, por essa mineração foram os bandeirantes, tá? Em relação à descoberta mesmo do ouro, tá certo? Gravem isso, os bandeirantes. Seguindo aqui, o rei de Portugal, que nessa época governava o Brasil, queria tirar o máximo proveito dessa nova atividade econômica e taxou o ouro com impostos pesados. Então, ele cobrava aí pelo ouro taxas altas, né? Dentre eles, o famoso quinto. Então, esse imposto, né, se chamava quinto, tá certo? Que obrigava os mineradores a pagar 20% de todo o ouro produzido no Brasil e Portugal. Então, ele cobrava aí uma taxinha de 20%, tá certo? Quem ficou com boa parte do ouro brasileiro foi a Inglaterra. Olha só. Quem ficou com a boa parte foi o quê? Foi quem? A Inglaterra. País que produzia, a Inglaterra foi o país que o quê? Que produzia e vendia mercadorias tanto para o Brasil quanto para Portugal. Com a mineração brasileira, a Inglaterra acumulou grandes reservas de metais, né, que contribuíram para que esse país se transformasse em uma grande potência econômica mundial da época. No final do século XVIII, a mineração começou a declinar, porque o minerador não possuía tecnologia para explorar o ouro a uma profundidade maior, declinar, diminuir, tá? Os donos das minas ficaram em situação muito difícil. O Brasil deveria pagar a Portugal um imposto fixo, né? Ou seja, um imposto todo ano, né? Caso isso não acontecesse, haveria a derrama. O que era essa derrama? Era a cobrança de impostos atrasados. Então, ia ficar acumulando, e se tornava aí essa derrama, né? Impostos atrasados. Essa medida tomada por Portugal provocou um grande descontentamento entre os minérios, né? Que gerou várias revoltas, dentre as quais se destaca a Inconfidência Mineira, tá certo? E de acordo aí também com a imagem, a gente vê que a extração, não é, era feito aí por quem? Pelos escravos. Olha só, a gente vê, né, um escravo
fazendo aí esse trabalho, certo? Então, dependia do escravo, tá? Então, sobre imposto, né? Vamos entender o que é imposto, né? É a contribuição ou tributo exigido para assegurar o funcionamento do Estado e das coletividades, né? Locais, encargo, ônus, tributo, certo? É estabelecido por obrigação, o vício é pesado, o vício é um pesado imposto, tá certo? Então, aí, imposto, né, é uma contribuição que todo mundo faz. Para quê? Para que o Estado funcione, né? Ok? Aqui está o quê? Está os estados, né, que desenvolveram as atividades mineradoras, né? Como a gente falou no texto, que foi o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Agora, vamos para a explicação da atividade, na página 168. Diz o seguinte: observe o mapa do Brasil e pinte o estado em que se desenvolveram as atividades mineradoras. Então, foram 3 estados, tá? Então, vocês vão estar pintando apenas esses. Questãozinha número 2. Organize as sílabas e descubra o nome do país que beneficiou com o ouro, né? A gente também viu no texto, né? Então, vocês vão descobrir aí a palavrinha. E vão responder qual o motivo a Inglaterra ficava com boa parte do ouro, né? Então, a gente viu também isso no texto, né? Porque a Inglaterra, ela fazia o quê? Ela produzia e vendia, não é? Para quem, tá certo? Aí, vocês vão estar colocando aí. Questãozinha na 169, marque corretamente o quinto, né? A gente viu também, né, sobre o quinto. Quem não memorizou, volta lá no texto. Seguindo aqui a questãozinha de número 4. Seguindo o mesmo caminho do quadro, né, você achará a resposta. Então, vocês vão seguir aqui, ó, a sequência do número 1 da linha para descobrir o nome, né? No número 2, ele quer saber quem foi responsável pela descoberta do ouro no Brasil. Eu também comentei, tá? No texto. Então, vocês seguindo aqui a sequência do número 1, vocês vão descobrir o nome, tá? No número 2. 5. Pinte o quadro com a resposta correta. A mineração do ouro dependia dos o quê, né? Quem era responsável pela extração lá das minas? A gente viu na imagem, não é? B. Na época da exploração do ouro, os escravos passavam boa parte do dia com as pernas. Eles passavam boa parte do dia com as pernas aonde, não é? Então, tentem descobrir. Questãozinha 6. No século 17, os bandeirantes descobriram jazidas de ouro, tá? Procure no dicionário o significado. Então, vocês vão pesquisar na internet ou no dicionário o que é jazidas, certo? E a 7. O declínio da mineração aconteceu por quê? Então, você vai marcar apenas um X na resposta correta, tá? Então, fiquem aí com essa aulinha. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!